Fala galera do canal YouTube Fera RJ, tudo bom? Então galera, começando hoje, eu já tinha ideia desde que eu criei o canal, né? De criar esse tipo de vídeos também. Tiveram algumas pessoas que já andaram me pedindo e tal para eu fazer e eu já dou muitas dicas sobre, né? Às vezes eu falo em WhatsApp com pessoas que eu conheço ou até mesmo passageiros que queiram se tornar motoristas de Uber dando essas dicas, né? Então, por exemplo, João, de um tópico específico de dicas, por exemplo. João, é, eu acho muito perigoso, ou então uma passageira fala da experiência que o marido teve como motorista de Uber e que não se adaptou, né? Então, assim, eu também tive problemas, assim como pessoas que desistiram e pessoas que rodam até hoje pelos aplicativos. Então, eu vou começar uma série agora de vídeos falando sobre essas dicas específicas, né? Eu tenho, inicialmente nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre dicas de segurança, né? Umas 5 melhores dicas, mais ou menos. No próximo vídeo, eu devo falar sobre como você fazer com que o algoritmo da Uber, entendendo melhor como funciona o algoritmo da Uber e da 99, dos aplicativos, né? E um outro, deixa eu até olhar minha colinha aqui, como por exemplo, em que horários e que lugares tocam mais corridas. Isso em relação à segurança, o vídeo de segurança ele se torna um pouco mais genérico, né? Não se aplica somente à área que eu atuo ou à cidade que eu moro e que eu rodo, mas no Brasil inteiro, né? Dica de segurança. Já a questão de horários e lugares já vai se ter um pouco. A ideia vai dar para usar em qualquer cidade, mas eu vou estar falando especificamente dos locais e lugares aqui da cidade do Rio de Janeiro, que é o que eu rodo e a estratégia que eu uso no dia a dia com essas dicas, tá? Então, vão ser os vídeos posteriores e mais vídeos por exemplo, agora está rodando uma missão, né, de final de ano que a Uber criou. E eu vou falar explicar um pouco melhor como é que funciona, os prós e os contras dessas missões, entendeu? Então, essa é a ideia, galera. Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer específico sobre determinados assuntos, dando vocês as melhores dicas sobre esse assunto e o que eu faço em determinadas situações, tá bom? Então vamos lá. O vídeo de hoje sobre top 5 dicas de segurança, tá bom? Vamos lá. Primeira dica: olhar a nota do passageiro, levar em consideração a nota do passageiro. Estamos parados aguardando uma corrida, tocou a corrida, aparece aquela tela de chamada da Uber, certo? Aí nela lá, o que a gente tem de informação? Nós temos a informação da nota do passageiro, o bairro que ele se encontra, o lugar, né? E o bairro de destino desse passageiro, beleza? Então, vamos lá, para essa dica. Gente, considerar sempre essa nota desse cara. Por quê? João, eu já peguei corridas em que a nota foi 4.5 do passageiro, 4.3, 4.6. Eu hoje adoto o critério de pegar somente passageiro com a nota acima de 4.75, mais ou menos. Dificilmente eu vou estar pegando passageiro com nota inferior a 4.75. Por quê, João? O que acontece? Nós, como motoristas, também somos avaliados, certo? Então, eu estava com uma nota 4.94. Para eu estar com uma nota 4.94, eles levam em consideração o cálculo dessa nota em relação às suas 500 últimas viagens. Lembrando, a avaliação, né? Terminou a corrida, o passageiro é avaliado, podendo a gente dar nota de 1 a 5 estrelas ou não avaliar, e o motorista a mesma coisa. Ele também é avaliado no final de corrida, podendo ganhar 1 a 5 estrelas ou não ser avaliado, tá? O cálculo da nota ele é levado em cima das 500 últimas é,
avaliações que foram feitas, certo? Eu, como motorista, com essa nota 4,94, eu tive, se eu não me engano, foram 10 notas 4 estrelas, foram duas notas 4 estrelas, se eu não me engano, três notas 2 estrelas e duas notas 1 estrela. Então você vê, foram 10 com, com 3, com 2, com 3 e com 2, né? Então 18 notas mais ou menos, 18 avaliações diferentes de 5 estrelas. Então são 18 passageiros dos 500 que me avaliaram diferente de 5 estrelas. Então, isso foi para eu poder ficar com nota 4,94. 4,94. Eu não cheguei a fazer o cálculo exato, mas um passageiro para ter uma nota 4,5, 4,4, 4,3, 4,6, quantas avaliações ruins de 500 avaliações esse passageiro não teve? Entendeu? Então é isso que a gente tem que pensar. Eu vejo muito colega que fala assim, não, João, não, 4,5 eu tô pegando, 4,4 às vezes eu pego também. Então, e o que faz, pelo que eu percebo dos colegas, e também eu levo em consideração para dar uma nota diferente de 5 estrelas? O passageiro que demora muito para descer, demora muito que eu digo, beirando o tempo limite para você cancelar a corrida e não afetar a sua taxa, tá? Ou então o passageiro que bate a porta parecendo que é a geladeira de casa, né? Que o carro não é da pessoa, ela dá aquela pancada na porta. Aí eu avalio mal. Aquele passageiro abençoado que a gente está indo em determinado lugar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Nossa Senhora de Copacabana, que é uma rua conhecida que fica no bairro de Copacabana, dos dias úteis de 6 horas da manhã até 9 horas da noite, existe na Nossa Senhora de Copacabana, são 4 faixas, né? Que existem nessa avenida. As duas da direita são exclusivas para táxi e ônibus nos dias úteis, de 6 da manhã a 9 da noite. Então você não pode nem sequer transitar ali ou parar ou estacionar nessas faixas, que elas são exclusivas para táxi e ônibus, né? Então tem passageiro que pede a corrida e fica do lado direito da Nossa Senhora de Copacabana. E você não pode parar ali. Então, seja para poder desembarcar o passageiro ou para embarcar. Você não pode parar ali de forma alguma. Tem outros lugares também do Rio que tem essa faixa seletiva ali, né? Então, eu também avalio mal. Falo com o passageiro do lado esquerdo, aí pede e tal. Às vezes tem uma garagem. Ah, não, mas tem uma entradinha da minha garagem, o senhor pode colocar ali. Mas enfim, é uma outra situação que eu acabo avaliando mal. Ou quer parar num lugar de muito movimento que não tem como você parar, né? Então é uma outra situação. Então, ou seja, para esse cara ter uma avaliação ruim do motorista e tantas vezes, a chance de eu pegar um passageiro problemático é muito grande. Quer que você deixe ele numa área de risco, entendeu? Porque tem passageiro que pede corrida para uma avenida, para a rua principal. Mas chegando perto, ele vem e pede você que entre, ou então eu peguei semana passada uma corrida em Madureira, que a pessoa, eu fui entrando, era uma rua, não era morro, que aqui no Rio de Janeiro, assim, a característica da nossa cidade é isso. Você está andando, não necessariamente uma barricada ou uma área de risco seja somente em morro, em favela. Às vezes uma comunidade, ela é plana. Rio das Pedras, por exemplo, é uma, entendeu? Dentre várias outras do Rio de Janeiro. Ali em Madureira foi esse caso. Eu fui andando com a passageira, o aplicativo do Waze mandou e a Uber tocou nesse lugar para poder desembarcar o passageiro. Quando eu viro à direita, uma barricada. Eram 2 caçambas de lixo, porque a característica da barricada ela é assim, né? Ou ela é feita por quebra-molas altos, em que você tem que fazer como se fosse um zigue-zague, um S, né? Para poder passar por ela e entrar dentro da comunidade, ou seja, passar pela área de risco. Ou, nesse caso, eram 2 caçambas de lixo, né? Que estavam
posicionadas assim para fazer esse contorno de S. Então é uma dica até para vocês saberem. Para quem não conhece, quem está começando, cara, você olhou de longe, entrou na rua, ou já avistou, tem esse desenho desse cenário em zigue-zague, em S, pode ter certeza que é barricada. Já para o carro ali, não faz freada brusca nem nada, liga o teu alerta direitinho. Se for para pegar passageiro, já cancela a corrida e sai fora. Porque senão você vai dizer, ah, eu não entro para o passageiro no texto, né? Não, mas aqui é tranquilo, eu sou morador, aqui ninguém faz nada não, entendeu? Vai insistir. Então eu, por solução, porque o que acontece, gente? Aquele passageiro que está bem intencionado, que sabe como é que funciona a Uber, que sabe como funciona o esquema de comunidade, ele já pede fora da barricada, antes da barricada, ele não vai pedir dentro. Então, a chance de você tentar negociar com o passageiro e ele aceitar tranquilamente pegar depois da barricada é muito. Antes da barricada é muito difícil. Então já cancela a corrida, não esquenta a sua cabeça, coloca lá o motivo do cancelamento, área de risco, que o lugar que você está pegando o passageiro não é seguro e pronto, e vai embora. Não pensa muito não, tá? Então, essa é a primeira dica de segurança, olhar a nota do passageiro. Abaixo de 475, João, não pego. Eu deixo, eu passo bater, recuso, tocou ali na telinha, tem poucas informações que aparecem, mas essa aparece e para mim é muito importante e eu uso muito, tá? Beleza. Então vamos agora para a segunda dica. Dirigir no lugar onde mais conhece. Por quê? Como eu falei na dica anterior, você conhecendo a área de atuação, você já sabe, como eu falei, existem locais que não são seguros, que tem barricada e tudo mais, que não são em favela, em morro, que visualmente é fácil, muito óbvio, você saber que ali é uma comunidade ou pode ser uma comunidade, entendeu? Então, por exemplo, se você não conhece Madureira e quer e aceita uma corrida para Madureira, você está bem sujeito a cair numa situação dessa como eu caí, entendeu? Tem ali o Morro da Serrinha, que também o início da barricada não é em morro, é no início da rua, do Cajueiro, ali, entendeu? Então, assim, o ideal é que você rode, e principalmente no início, local aonde você mais conhece, tá? O que eu faço? Eu pego corridas sendo de dia, né? Eu pego corridas que vão para determinado local que eu sei que não são tão seguros, como por exemplo, Nilópolis, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Belfor Roxo. E, gente, a galera que é de lá, desses bairros, não rodam nesses bairros. Então, você já vê aí, por problema de segurança, falta de segurança, o pessoal não roda. Eu vou rodar? Eu não rodo. Então, eu só vou, deixo o passageiro, eu já pergunto quando é para esse tipo de para esses locais, porque na Uber só aparece o local exato de onde é a corrida quando você inicia a corrida. Pela 99, você aceitou a corrida, ou você faz com um dedo, né, em pinça, assim que está tocando a corrida no aplicativo da 99, para você ver onde é o destino, ou depois que você aceitou a corrida, você tem como naqueles três tracinhos e descobrir o destino. Na Uber você só consegue saber exatamente quando inicia a corrida, porque só aparece quando chama na tela o bairro em que a pessoa vai. Então eu vou e pergunto. É um desses locais que eu geralmente não rodo e eu não conheço, eu vou e pergunto ao passageiro. E pergunta mesmo, gente. Não fica com vergonha de perguntar, porque no início a gente fica aceitando quase tudo, porque está muito inseguro. Ah, eu não conheço determinado local, o cara vai me perguntar, porque isso acontece, vai dizer, eu quero ir para o lugar tal, você conhece? Aí você fica meio assim de dizer que não conhece ou tal. Diga que não conhece, diga que está começando agora. Foi o que eu fiz e deu certo, tá, gente? Eu fiz em determinadas situações e não falando nada. Então, diga, pergunte, pergunte. Tem colegas que já perguntam logo na mensagem para nem chegar próximo do passageiro. Também é uma boa medida, né? Já pergunta logo. Ontem, eu estava rodando em Copacabana, tocou uma corrida para São João de Meriti.
São João de Meriti, para quem não conhece, gente, você indo para o centro de São João de Meriti é tranquilo. Eu não conheço a cidade de São João de Meriti. Então, o que que eu faço? Eu não pego corrida para lá, a não ser que seja para o centro. Porque eu já peguei corridas para São João de Meriti que são próximas de comunidade. E ali é muito complicado de sair. Então, assim, eu não vou nem mais de dia para São João de Meriti, a não ser que seja para o centro de São João. Entendeu? De Nilópolis, seja numa avenida, numa principal, próximo do centro. E eu nem de dia mais eu tô pegando esse tipo de corrida, a não ser que seja para as principais, tá? Então, pronto, galera. Vamos agora então para a terceira dica de segurança. Dirigir no período da manhã e da tarde, né? Até o finalzinho da tarde, quando estamos de dia. Por quê? Estatisticamente, os roubos acontecem, os assaltos acontecem mais na parte da noite e da madrugada, né? Então, por questão de visibilidade de rua, de assalto, de você poder ver se tem alguma situação estranha ou não, se enxerga muito mais claramente de dia. Não só para a questão do trânsito, né? Uma rua escura, não digo nem somente questão de assalto e tal, mas questão de visibilidade, você enxergar melhor a rua, calçada, buraco, que a gente sabe que na cidade do Rio de Janeiro tem muito buraco para tudo quanto é lado, entendeu? Uma agulha, uma entrada, nem todas as ruas a gente conhece, então eu, por exemplo, eu tô conhecendo ainda determinados locais do Rio de Janeiro que eu tocou corrida que eu não conheço, eu aprendo, rua tal, eu falei, rapaz, não conheço a rua não, aí vou para poder conhecer, então o ideal é que esteja de dia, tanto para a visibilidade do trânsito, para nossa segurança de direção, quanto para poder observar melhor o cenário da corrida, né? Deixa eu ver, tô chegando, né? Tô vendo aqui, buraco, posso parar aqui, não posso, número dos prédios, né? Que a gente tem que olhar, é número 604. E a primeira coisa que eu faço é o quê? Olhar qual é o lado par e o ímpar da rua. Ah, faltam 4, 5 quarteirões para chegar no passageiro. Beleza, mas eu já olho nessa rua aonde está o lado par e o lado ímpar, para eu saber aonde está o passageiro, tá? Então, essa é uma dica que eu dou e que eu uso bastante, que é o quê? Trabalhar de dia, tanto para a questão de segurança, em relação a passageiros, a assalto, quanto de visibilidade da rua e poder dirigir mais tranquilamente, tá bom? Quarta dica, galera: rodar somente com a forma de recebimento cartão, tá? Na Uber cartão, na 99 voucher, né? Aceitar somente corridas cartão da Uber e voucher na 99. Por quê? A maioria dos assaltos acontecem com corrida em dinheiro, seja de dia, seja de noite, seja de madrugada. Por quê? Pessoas fazem um cadastro na Uber, ou às vezes num roubo, alguma coisa do tipo, que pega a conta. O dinheiro, a Uber, para se fazer o cadastro, você tem que ter lá o CPF cadastrado direitinho, né? Eles colocam como forma de pagamento dinheiro nessa corrida, usam esse perfil da Uber que eles criaram, né? Falso, para poder assaltar o passageiro. Então, 99% das vezes, pelo menos que eu ouvi que foram assaltados, a corrida era como forma de pagamento dinheiro. Também para tipos de corrida, né? Corridas boas, eu tenho um mês para cá que eu estou usando somente a modalidade como forma de recebimento cartão. Tenho colegas, né, que usam também uma forma de recebimento dinheiro, gostam de trabalhar mais na área onde atua, e aí dizem que por conta da gorjeta, né, que recebe das corridas em dinheiro, acaba compensando. Mas eu, João, não tenho usado mais, eu estou usando somente a forma de recebimento cartão. E não estou achando que está desejando nada, deixando a desejar nada, por não estar usando também a forma de recebimento dinheiro. Mas aí vai de cada um, né? Só que
é uma forma um pouco mais segura aceitar corridas somente no cartão. Tem outros colegas que usam área de risco. João, eu peguei para Nilópolis, mesmo que seja centro. Às vezes, para poder sair de Nilópolis e voltar para a área de atuação, eu tiro a opção dinheiro e aí ali somente eu uso a forma de recebimento cartão. Também é uma outra possibilidade. Eu adotei de um mês para cá somente usando, aceitando cartão. Conforme o tempo, pessoal, vocês vão sabendo melhor aonde estar para pegar as corridas nos horários direitinho, usando somente a função, a forma de pagamento de cartão, não deixa a desejar em nada se eu não tivesse também com a opção de dinheiro. Porque o que eu percebi, as corridas em cartão, elas são maiores e são de usuários, passageiros mais frequentes. Então você tem menos dor de cabeça com esses passageiros que usam a forma de pagamento cartão, por serem frequentes, já saberem como é que funciona o esquema, a dinâmica da Uber, dos aplicativos, né, da Uber e 99, e corridas um pouco melhores. Isso percepção minha, tá, gente? Então, eu indico como segurança usarem somente cartão, que é o que eu tenho feito de um mês para cá. Quinta dica de segurança: identificar se o passageiro da chamada, aquele que toca lá na tela para gente, é o mesmo passageiro que vai embarcar dentro do carro. Por quê? Teve uma situação, uma determinada situação, em que eu fui pegar, era uma área que eu não conhecia. Eu estava, por exemplo, dentro de um bairro que eu conhecia, mas era especificamente um lugar que eu não conhecia. Então, eu fui, era o nome de uma mulher, quando eu vi 3 homens para entrar, né? Era uma rua estreita, meio que sem saída, que tinha para entrar ela. Então, como eu já não conheço, isso é bom vocês verem, né, e analisarem. Já fica mais ligado ainda se você não conhece esse lugar que você está indo embarcar. Olhou esse lugar, né? Viu. Opa, tem alguma coisa errada? Gente, essa eu acho que é a principal dica de todas as outras. Olhou. O santo não bateu, né? Achou que tem alguma coisa de errado com aquela corrida, não pensa em taxa de cancelamento, taxa de recusar a corrida, não pensa em nada disso não, gente. Não pensa nada. Cancela, recusa sem dó. Recusa e cancela sem dó. Viu ter alguma coisa errada, né? Cancela sem dó. Recusa, não pensa em taxa de cancelamento, em taxa de aceitação. A Uber está com as missões agora que você tem que estar dentro dessas taxas para poder ganhar bônus, missão, e esquece isso aí. Uber Pro, esquece isso. Cancela sem pensar 2 vezes, tá? A sua segurança em primeiro lugar. Você faz a tua segurança. Não pensa 2 vezes em cancelar a corrida, não. Em recusar. Aí, voltando ao meu exemplo. Cheguei nessa rua, vi, era uma mulher e os 3 já andando na minha direção, né? Eu ali, nesse momento, não tinha como dar uma ré ou uma coisa do tipo, porque eu já estava dentro da rua. Eles já vieram em direção ao carro já para quase entrar, eu abaixei o vidro mais um pouco, e porque eu ando sempre com o vidro aberto, né? Perguntei, não, tô aguardando Luísa, exemplo. Não, não, ela que pediu pra gente, eu sou irmão dela e tal, não sei o quê. Essa corrida em específico era uma corrida, essa rua, apesar de eu não conhecer, não apresentava ser uma área de risco, né? Mas eu estava numa situação que ali estava difícil até de eu recusar cancelar aquela corrida e o cara já próximo. Então eu acabei aceitando. Mas é um tipo de uma corrida que não é o ideal a gente pegar, né? Ela estava no cartão, a corrida, então já me deu um pouco mais de segurança, mas é uma corrida muito perigosa de se fazer. Então fiquem muito atentos a quem chamou a corrida e quem está embarcando. Acontece muito, por exemplo, meu pai. O meu pai, ele não usa o celular dele com a funcionalidade da Uber para poder pedir corrida. Então, às vezes, eu peço para o meu pai. Então, acontece, isso é normal. Vocês vão ver que isso acontece bastante. De um passageiro pedir e, às vezes, quem entra, vai embarcar no carro é outra.
Geralmente, aquela pessoa em que pede frequentemente esse tipo de corrida, ela já costuma identificar no aplicativo, no chat do aplicativo, que quem vai embarcar é uma terceira pessoa, entendeu? Não é ela, a própria. É uma outra pessoa que vai embarcar. Ah, é minha mãe, ah, é meu pai, ah, é meu marido, ah, é porque o celular dele descarregou, alguma coisa. Mas assim, esses tipos de situações ligam ainda mais o nosso alerta. Então, esse tipo de corrida, fique mais ligado ainda para fazer a sua análise de pegar ou não pegar a corrida. Essa minha que eu peguei, se eu tivesse numa outra rua, que eu tivesse avistado antes da situação, ou a pessoa já tivesse me avisado, eu teria pensado duas vezes antes de aceitar. Então, fiquem bem atentos a esse tipo de situação, tá? Analisa certinho para ver se não a pessoa que pediu é exatamente aquela que está embarcando. Porque pode ser algum celular roubado ou alguma coisa assim que o cara está pedindo a corrida. Então analisem, usem mais ainda o critério de análise. E como eu tinha falado no vídeo anterior, de dia você consegue analisar e visualizar essa situação um pouco mais rápido, né? Porque a gente tem segundos para poder fazer essa análise de recusa a corrida ou pego, entendeu? Então fiquem bem atentos a esse ponto, de você ver se realmente é aquela pessoa que pediu a corrida. Tá bom, galera? E, para quem não me conhece, sou João Ramos, motorista dos aplicativos há 5 meses, trabalho aqui na cidade do Rio de Janeiro. O meu carro é um Prisma 2016 automático, tá? Com GNV. E nos vemos nesses próximos vídeos, tanto de vídeos de dia a dia, como esses vídeos de tema específico que o pessoal estava me pedindo e eu já estava com vontade de fazer. Tá bom, galera? Espero que vocês gostem. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar e ativar o sininho das notificações para não perderem conteúdo nenhum. Tá bom, galera? Se conseguirem e compartilhar com a galera, isso aí vai ajudar bastante. Curtir o vídeo, isso ajuda muito para tornar mais relevante o conteúdo dentro do YouTube. Tá bom, galera? Valeu!